Bom, obrigado de novo por vocês terem vindo. Vamos começar então aqui para falar um pouquinho. Vou apresentar então rapidinho aqui Savage, né? A gente vai falar primeiro então das linhas que tem a Savage hoje, tá? Se eu ficar muito aqui, eu vou ficar falar um pouquinho. Se vocês atrapalharem muito a tela, vocês me avisam, eu saio, tá? Que eu sou meio espaçoso. Vamos lá. Condicionadores. Então, vamos falar condicionadores de energia, tá? Nós temos aí na linha a nossa linha de entrada. Então, vou falar primeiro da linha de entrada, que é o CDR 1500, CDR 2200. Nós temos 1500 watts, 2200 watts de potência, tá? O 1500 é para a área que atende 110, 110, né? Então, quem tem aqui dentro da sua cidade, seu estado, 110, 110, essa é a nossa linha de entrada, que é o CDR 1500, tá? E para quem tem 220 na região, ele entra 220 e sai 220, tá? É um produto com a linha de produtos, né? Que você vai ver que toda a linha da Savage hoje tem muito a ver com o que tem de home theater na casa do seu cliente, né? Normalmente material em alumínio estudado, ou como vocês estão vendo aqui, parecido com receivers, com caixa de som, etc., que é uma linha mais similar. Nós temos hoje um produto parrudo, tá? Eu queria mostrar um pouquinho para explicar uma coisa que vai ter em toda a linha da Savage, tá? Então vamos lá. Esse condicionador, se vocês olharem aqui, do lado direito aqui, trava-cabos. Para que é isso? Nós temos muitos problemas hoje da pessoa fazendo limpeza, às vezes uma criança, ou às vezes o próprio instalador deixa o chicote muito amarrado, os fios muito presos. Conforme você dá uma mexidinha no condicionador, ele sai da posição correta. E aí ele pode dar mau contato, você pode deixar de funcionar ou pode vir a queimar até mesmo os aparelhos. Então, toda a linha da Savage hoje existe um trava-cabos, tá? Depois aqui nós temos ao vivo aqui alguns equipamentos para vocês poderem olhar isso também, tá? Nós temos também aqui a entrada de sinal, né, para a saída de TV, tá? Então, para você também proteger a parte de TV a cabo, tá? E a gente tem 9 tomadas nessa linha de entrada que você conhece, que vocês estão vendo agora, tá? Separada por blocos. Por que a gente tem separado o bloco? Nós temos, por exemplo, 2 tomadas não chaveadas. Para que isso? Elas são protegidas também, tá? Mas essas são aquelas que, independente de você estar com ele ligado ou desligado, elas estão funcionando. Ligado que eu digo a proteção, né? Você apertando o botão ligado ou desligado. Aquelas 7 ali, elas são chaveadas, tá? Mais para frente vocês vão vendo as diferenças que isso vão trazendo pra gente. O modelo acima dele, tá? É o CDR 2700. O que tem o CDR 2700? Esse é o produto híbrido. Ele é feito para atender regiões 220, tá? Então, alguém aqui tem, por acaso, região 220? Se é 220 lá? Depende do local. Então, aqui você tem entrada da energia da parede, vamos dizer assim, 220 no aparelho, e ele distribui, já volto aqui a cena, e ele distribui 4 tomadas para 110, 500 watts de potência. Nós temos uma novidade, né, Luiz? Se você já puder falar já. Que a gente vai ter essa aqui, vai aumentar de 500 watts, vai para 800? Vai para 1000, né? Então vai ter 1000 watts de potência para 110, e eu tenho aqui todo o restante para 220 ou bivolt, tá? Então a gente usa, você usa isso para receiver, subwoofer, que ainda, né, alguns ainda não são bivolts, essas coisas todas, tá? Todos têm trava-cabo, fusível, como é o padrão que a gente estava falando. Outra coisa de detalhe interessante, que a Savage pensa muito nisso, na parte de cima, vocês não vão conseguir enxergar bem daí, mas aqui na parte de cima, tá? Tem escrito, serigrafado, aonde é saída 110 e onde é 220. Para quê? Para na hora que o instalador está fazendo a sua instalação, ele não precisa tirar tudo para fora de novo para olhar e virar de costas. Ele pode olhar a própria tampa, que é muito mais fácil, e ele vai lá e conecta da forma correta, tá? Nós temos também o modelo 1800 watts de potência, 110, 110. É um modelo mais slim, tá? Ele é mais fino do que os condicionadores comuns, tá? Ele é mais fininho. Já tem a nova formatação, o novo painel dele, que são esses formatos mais arredondados, a linha de condicionadores, tá? Que vocês estão vendo aqui. Esse tem um outro detalhe importante nele. Bom, só uma coisa importante aqui, né? Ele tem proteção contra sub e sobretensão. Então, os outros a gente tem contra surdos e transientes. Essa linha já começa a ter proteção para sobre subtensão. O que é isso, para quem não sabe?
Quando eu tenho a entrada tá baixa demais, né? Ou tá muito alta. Vamos dar um exemplo aqui que a gente tem hoje no Brasil, em média 127, né? Às vezes, ele vai lá dando pico de 135, etc. Ele vai desarmar para proteger o seu equipamento, tá? Outra coisa interessantíssima nesses equipamentos para frente, toda a linha também tem, tá? Ele tem delay nos blocos. O que que é isso? Isso é muito interessante na hora que você tem, por exemplo, uma queda de energia. Quando volta a energia volta numa porrada só. Ela vem com toda a força da rua de novo. No equipamento, ele não vai armar tudo de uma vez. Ele vai armar um bloco de primeiro, depois outro bloco, e depois de um tempo outro bloco. Para que você não saia saindo toda a energia e ligando tudo ao mesmo tempo. Tá? Então ele tem esses blocos, é padrão, são três blocos separados, então ele tem um padrão que ele vai armando, e aí depois eu mostro para vocês aqui também, na hora que a gente liga e desliga esse daqui, tá? Que ele faz a mesma coisa. Detalhe importante também, que vocês vão ver aqui, ó, eu tenho USB frontal, que na outra linha era tomada, eu acabei nem falando, desculpa, e aqui é USB. USB frontal para quê? Para colocar o carregador, colocar celular, essas coisas que a gente hoje em dia tudo praticamente é USB para carregar, né? Então a gente além de fazer a função de carregar, ele está protegendo também, tá? Fica melhor para você, Wilson, assim? Fica melhor? Então pode deixar que tá mais legível para vocês, né? Deixa assim, pode falar. Eu não tô lendo lá pra você aqui, eu não tô falando que algum deles estabiliza. Estabilizador não, eu tenho estabilizador na linha, mas eles não estabilizam. Não, são funções diferentes. Aí no estabilizador eu falo melhor, tá? Já vou chegar lá. Outra coisa que você tem Luiz, qualquer coisa você complementa aí, se eu esquecer, você vai falar aí, tá? Então a gente tem a mesma coisa aqui, orando de novo, né? Que a gente tem... Ô senhor, peraí que eu tenho que acostumar aqui. O trava-cabo de novo, série de linha de novo, fusível, tudo que a gente já tem em todos. A mesma coisa de bloco independente de tomadas, né, que a gente falou. E você tem aqui os outros tomadas aqui, nesse caso é tudo 110, 110. Tá? Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte, toda a nossa linha, ela tem orelhinha para rack. Então, para vocês que utilizam rack, tá? Todos os nossos equipamentos têm. A gente não manda em toda a caixa. Vocês só precisam pedir. Tá bom? Então, se para os seus vendedores ou representantes que atendem na Savage ou a própria Prime Time que atender, é só pedir. Aí a gente põe dentro da caixa e vai junto. Porque honestamente, é um desperdício terrível. 90% que a gente mandava e jogava fora as orelhinhas. Né? Então a gente faz o seguinte, você precisa? Só pedir que a gente manda para vocês. Tá? Tem cliente, por exemplo, que a gente pede sempre, a gente já sabe disso, já coloca, mas a gente lembra para vocês pedirem. E aí, o que eu queria mostrar, na verdade, porque a linha de condicionadores alguns já conhecem, né? A linha da SDA é uma linha nova de condicionadores que a gente lançou no ano passado. Foi ano passado? Foi, né? Ano retrasado, final do ano retrasado. E a gente lançou uma linha voltada para o público que usa em automação também. É um condicionador de energia, nós temos ele aqui, tá? A linha SDA. E ele também é voltado para automação. Eu vou mostrar algumas funções que esse aparelho tem, diferente dos condicionadores padrões, tá? Por exemplo, aqui nós temos no menu, tá? Aí depois quem quiser pode mexer à vontade, só para vocês conhecerem. Alguns coisas interessantes, como o timer, sleep, né? Que a gente pode programar isso por IR também, se quiser, o RS232, você pode usar isso como uma programação, ou pode ser manual. Você tem o backlight, que você consegue dimerizar até 0. Tem muita gente que não gosta da iluminação, né? Às vezes no rack fica feio, o cara não quer. Você pode diminuir até 0, ou seja, todo preto. Precisou de alguma função, acionou alguma coisa, ele acende, passou um tempo, ninguém mexeu nada, ele apaga de novo. Tá? E aí vamos falar de outras coisas interessantes. Delay dos blocos. Lembra que eu falei quando a energia volta, que ele pode vir o delay escalonado? Nesse caso, você tem outras funções a mais, tá? Você pode escolher que bloco vem habilitado e o tempo de energização. Então você pode escolher o delay, você pode aumentar ou diminuir esse delay por blocos, tá? E você pode fazer uma coisa que é diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. Sei lá, um toca-disco que vocês venderam para o cliente. Tá? Um toca-discos caro. O teu cliente não quer que os filhos mexam, que ninguém mexa. Só ele quer mexer na automação dele ou não. Então vocês vão deixar aquele bloco onde vai estar a tomadinha lá, a ligação do toca-discos, desabilitado. Sempre.
Não importa se liga, desliga, não importa, vai estar sempre desabilitado. Quando que ele vai habilitar? Quando você pegar o teu celular e vai tocar lá, toca discos. Ele vai na função energizar o bloco, ativa a energização, ou seja, dá energia para aquele bloco, liga-se o toca-discos e aí você usa o toca-discos. Fora isso, toca-discos não vai ligar. O exemplo do toca-discos foi só para... Entendeu? Alguma coisa que vocês querem que ligue somente quando vocês mandarem. Então, você pode fazer isso... Opa, passou. Você pode fazer isso individualmente por blocos, tá? Isso é uma função bem interessante. Outra coisa legal, na sobre-subtensão. Você pode escolher, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, ajustar isso manualmente, geral ou bloco a bloco. Para que serve isso? Vou dar um exemplo aqui, sei lá. Você está num condomínio, a energia do condomínio está dando 135 direto. Pegou o multímetro lá, marcou, está dando 135 direto. O que acontece com o seu aparelho? Ele está desarmando. Se a energia daquela região está chegando 135 direto, você pode pegar o seu equipamento por bloco ou geral e aumentar o range. Deixar, por exemplo, sei lá, 138. Tá? E aí o que vai acontecer? Ele continua sendo protegido, mas ele vai parar de desarmar de bobeira. Isso você pode ajustar, tanto para baixo quanto para cima. Tá? Isso, muitas obras hoje em dia, dá problema e o cara não sabe por que está desarmando. Não é problema do equipamento, normalmente é energia que não está chegando tão interessante. Outra coisa, você pode definir se você quer colocar a sobre-subtensão, né, nas tomadas diretas. Lembra aquelas tomadas que você não precisa ligar e desligar o equipamento, ele fica sempre ligado. Você também pode escolher se quer colocar sobre-subtensão nela. Controle de acesso. Vou dar um exemplo. Você pode pôr senha no condicionador de energia, tá? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, você está lá, você tem uma casa lá numa fazenda, você tem um home theater que você gastou uma grana lá, e você não quer que ninguém fique mexendo enquanto você não estiver lá no seu final de semana. Então, você deixa a senha lá. Então, tudo que está ligado nele não vai funcionar sem que você coloque senha de 4 dígitos. Se você tiver automação, o que você mandar pela automação é mandatório, tá? Ele passa batido. Mas a pessoa fisicamente ligar lá para mexer nos seus equipamentos não vai funcionar. Entendeu? Isso vale muito para corporativo também. Aquela sala, por exemplo, de reunião, eu não quero que ninguém mexa no seu pessoal que cuida disso de TI, sei lá. Então põe a senha. Se entrar alguém lá para mexer na sala, não vai conseguir mexer sem a senha. Tranquilo? Isso tudo é função que está nessa linha nova SDA, tá? Você pode optar... eu vou falar daqui, mas isso vale para praticamente a linha toda, tá? No retorno da energia, você pode escolher se você quer que volte ligado ou desligado. Aí o pessoal pensa qual que é a diferença. Eu, por exemplo, acho que quando volta energia, seria legal voltar tudo desligado. Fala, seu Jean, tudo bem? Voltaria tudo desligado. Porque protege essas coisas, né? Mas tem gente que não gosta porque o cliente final tem que ir lá apertar um botão. Então você pode deixar a função volta sozinho. Tá? Então caiu energia, voltou? Volta sozinho. Pode fazer isso. Pode. Aí naquela função que tem de habilitar. Sim. Sim. E você pode fazer, inclusive, se você quiser, quando voltar, só volta o bloco 1, depois de um tempinho volta o bloco 2, isso aí você que sabe. Essa é a vantagem desse aparelho. Você pode fazer como você quiser. Tá? Exatamente. Isso é uma função que a gente vai falar, você vai gostar pra caramba também. Tá? A gente tem a função trigger, mas eu acabei tirando porque a gente não vai estar em toda a linha. Nós vamos acabar tirando na linha, mas para quem quiser, temos a função trigger ainda, tá? Então, para acionar alguma coisa, né? Tipo uma cortina, alguma coisa assim. Controle remoto. Isso é uma outra coisa legal também. Mas o seu condicionador tem um monte de função. Como é que eu faço para controlar tudo isso? Você pode ir no painel, você pode usar automação, ou você pode não ter automação no seu cliente. Você pode simplesmente pegar no controle remoto que você tem na sua casa. Vou dar um exemplo aqui, pegar um controlezinho qualquer. Vamos dar exemplo do controle da televisão? Pega o controle da televisão, tem lá o vermelho, amarelo, azul. Alguém usa para alguma coisa aquilo? Para nada. Agora vocês podem usar. Faça alguma coisa com eles. Tá? Você vai pegar o controle. Peraí, eu já volto nessa tela. Você vai pegar o controle, vai aprender, ele é Learning. O SDA é Learning. Você vai pegar o controle e vai aprender os comandos. Tá? Todos os nossos comandos, pessoal, são comandos discretos.
que quer dizer isso? Que eu tenho o ligar e desligar separados. Então eu consigo hoje, por um controle remoto que está jogado na minha gaveta, ou pela automação, ou como você quiser, porque tem IR cabeado e RS232, eu posso comandar todos os meus, tudo que ele faz. E eu já falo sobre o resto que ele vai fazer ainda, mas assim, eu posso fazer tudo com o controle remoto, tá? Eu já explico funções que você pode usar o controle remoto, legal. Mas hoje vamos falar o quê? Ligar, desligar, sleep, você pode usar tudo. Aprende o controle, learning, no aparelho, tá? E você usa isso. E aí, pessoal, tem a grande, que eu falei automação ainda. Qual é o grande negócio da automação quando a gente fala desse produto? Por IR cabeado ou RS232, eu consigo comandar qualquer bloco. Desculpa, RS232, eu consigo comandar qualquer bloco via automação. E temos uma função que seria um reset de tomadas, que a gente chama, seria um boot. Vou dar um exemplo no próximo slide. Imagina o seguinte, eu tenho aqui nesse bloco, Box TV. Alguém aqui tem problema com net ou Vivo que trava na casa do cliente? Acontece. O cara, como é que vocês fazem hoje? O cara tem que ir lá, tirar a tomada, espera 10 segundos e põe de novo, certo? Não precisa mais isso. Roteador. Ah, travou, não sei o que, mesma coisa. Controladora, mesma coisa. Hoje, você tem um equipamento que você pode fazer isso remotamente, tá? Ou você pode fazer dentro de casa, ou por um comando no controle remoto, ou por um celular, ou por uma automação, onde eu entro na função que está dentro dele, desligo aquele bloco, ou seja, eu dou um boot na central de automação, por exemplo, e aí ele volta sozinho depois de 15, 30 ou 45 segundos, se for por automação, pela RS232, ou 15 segundos se for IR cabeado. Para ficar bem claro, essa função que é muito importante. É um boot sem que você precise estar lá fazendo fisicamente. Isso começa a ganhar outros patamares. Eu estou com um problema na casa do meu cliente, quem é de São Paulo, por exemplo, imagina que eu estou com um problema lá em Americana, tá? Aí você pega um técnico seu, bota num carro, vai 1h40, 1h30, tá lá? 1h30 até a Americana, chega a Americana, ele entra na casa do cliente. O que é que teu técnico faz quando o box TV tá parado ou quando o roteador tá parado? Primeira coisa, ele vai tirar a tomada, vai pôr de novo. Não adianta inventar que ninguém aqui vai falar que faz coisa diferente. Primeiro todo mundo dá o boot, aí para ver o que deu o problema. Não precisa ir até lá. Você faz isso remotamente, vocês acessam a casa do cliente e fazem remotamente, tá? Ah, mas eu não estou acessando a casa do cliente porque está com algum problema. A internet caiu, não sei o quê. O seu cliente está em casa? O cliente está em casa. Você lembra que eu falei de fazer na automação para ele no controle remoto? Pega o controle remoto e fala para ele, olha, quando der problema no roteador ou na central de automação, aperta o vermelho do seu controle. O cliente pega o vermelho aqui, aperta o botão. Quando ele faz isso, o que vai acontecer? Vai dar um boot naquele bloco que ele escolheu. Ah, eu tenho automação. Você pode colocar, por exemplo, sei lá, um botãozinho, não precisa ser esse botão feio, tá? Mas na automação do teu cliente, que vocês têm hoje, e coloca lá, reset controladora, reset automação, reset net, reset, agora na net é claro, né? Reset claro, reset o que vocês quiserem. Ah, mas eu tenho um problema. Eu trabalhei muitos anos com automação e ainda vendo automação, então eu vou falar que isso acontece, tá? De vez em quando é legal dar uma limpada na memória cache, por exemplo, de uma controladora, não é? E se vocês fizerem o seguinte, toda quarta-feira e sábado, 3h45 da manhã, vai lá na programação, vai lá na função reset e dá um boot naquela controladora. Por que não? Você faz isso toda semana se quiser. Você pode fazer todo dia se quiser. É com vocês. A função está dentro dele. Basta vocês fazerem como é que vocês programam. Eu aconselho a fazer pelo menos uma vez por semana, dar uma limpada no roteador, né? A memória cache do controladora. Eu acho que é válido. Ah, mas o cliente está num domingo, travou a net, o cara está num hack, ele não consegue nem abrir o hack enquanto vai ligar lá e desligar o plug da net. Vai desligar tudo. Deixa o cara com o controlezinho remoto para ele apertar, mesmo que você tenha automação. Você pode deixar o controle pro cara lá. Então, assim, cara, são N alternativas. O legal é saber que a função está dentro dele e que ele faz esse boot, vamos chamar assim, que o Bill Gates inventou, vamos chamar de boot, ele faz essa função está dentro do equipamento. Tudo bem? Dúvida nessa função, que eu acho que é a mais... Informação importante. Tudo que vocês estão mexendo aqui
via automação por RS232, tem feedback, tá? Eu consigo saber que bloco que está habilitado e desabilitado, qual proteção e subtensão dos blocos, eu tenho feedback do que está ligado, o que está habilitado, eu tenho tudo feedback na sua automação, se quiser, por RS232 também, tá? Não temos hoje um equipamento no mercado que tenha essas funções e que faça tudo isso. Tudo bem? Quais são os modelos que eu tenho da linha SDA? São 3 modelos hoje. Eu tenho o SDA 1300, que ele entra 220 e eu tenho todas as tomadas são 110, ou seja, ele transforma todas as tomadas para 110, tá? Tem o SDA 2700 que entra 220 e sai 110, tá? Que é aquele formato que eu falei de tomadas 110 e o restante 220 obvolt. E tem um modelo para quem usa 110, que é o SDA 3000, que ele é exatamente o que eu falei dos outros, tá? Só que ele tem 3.000 watts de potência e ele tem uma função, uma coisa diferente. Como a Savard se preocupa muito e, por norma, 3.000 watts de potência ou mais não é suportado por fusível hoje, a gente tem hoje disjuntor nesse aparelho, justamente para aguentar a porrada se precisar de 3.000 watts, tá? Então esse equipamento aqui é o que a gente vende 110, 110. Estabilizadores. A gente tem hoje na linha de estabilizadores um modelo só, eu vou passar rapidinho para explicar. Esse estabilizador, qual é a diferença de estabilizador para condicionador que a gente está tocando no assunto aqui? O estabilizador, ele serve para estabilizar mesmo a energia, ou seja, aquela variação maluca que tem às vezes de sobe e desce e fica variando muito. Então o estabilizador serve para literalmente estabilizar ela, mas ele não faz a proteção para surtos transientes, para sobre e subtensão. Por isso que o ideal, se fosse o caso, é ter um estabilizador saindo da parede para o estabilizador e aí ter um condicionador para os seus equipamentos. Tudo bem? A diferença está em trazer a energia mais limpa para os seus equipamentos. Aí é o condicionador, tá? Mas a gente ainda vende estabilizadores, que é uma coisa que estão cada vez diminuindo mais, porque nossos equipamentos são praticamente todos chaveados hoje em dia, né? Fonte chaveada. Mas vamos falar um pouquinho rapidinho dele. O que ele tem de interessante? Ele tem um seletor de tensão na entrada e saída. Eu consigo, com esse equipamento, escolher aqui se eu quero que entre 110 e saia 220, se eu quero que entre 220 saia 110, se eu quero que entre 110 saia 110, 220, 220. Eu escolho como eu quero que entre e saia a energia desse equipamento, tá? E para vocês entenderem melhor, mesma coisa, né? Por ser potência acima de 3.000, aqui são 3.500, tá? Temos aqui o disjuntor. Temos duas tomadas que são fixas, 110. E temos essas 5 tomadas que são comutáveis, ou seja, elas que fazem aquela transformação que eu falei na frente. Como eu quero que entre e saia as energias daqui. Além disso, eu tenho também uma de alta corrente 20 amperes. Por exemplo, para o nosso SDA 3000, que usa um cabo específico feito pela própria Savard para poder aguentar essa pancada toda dos 3.000, tá? Então a gente tem a linha de estabilizadores ainda, nós trabalhamos com isso também. Esse é o equipamento que a gente está falando. Temos uma linha ainda que é acessórios, que é o Multi-AC, tá? As pessoas olham para o Multi-AC e falam, não preciso disso, porque ele não é um condicionador. Na verdade, ele tem várias coisas interessantes. Uma que ele é a cara do condicionador. Ele é a cara do seu receiver. Então, entre colocar uma reguinha cheia de buraco, com um monte de coisa Benjamin, vocês chamam de Benjamin ou T, sei lá como é que chama, aqueles plugzinhos colocando nele, você pode pôr uma coisa bonitinha que tem a ver com a linha, que parece tudo. Outra função legal é que ele é um extensor do próprio condicionador. Exemplo, todo mundo aqui deve ter, às vezes, na casa do cliente, hoje você pega lá roteador, como é que fala? TV a cabo, nem todos são fontes pequenininhas. Alguns são fonte quadrada, outra é fonte comprida, outra é fonte gorda. Você vai colocar, às vezes tapa uma tomada do lado do outro, às vezes você fica sem tomada. Então eu posso pegar o quê? Esse cara, ligar num condicionador e usar ele como extensão. Ele vai estar sendo protegido, né, do jeito que está fazendo o condicionador, e eu tenho mais tomadas para poder usar, tá? Então ele pode ser esteticamente dentro do que você está fazendo, no home office do cliente, etc., para tirar aquela régua feia, e posso usar ele como função dele, que é assim a extensão de um condicionador de energia, tá?
Temos tempo ainda, então eu vou falar agora da linha de multi-rooms. Também temos um multi-room aqui para a gente apresentar para vocês. Nós temos, são 5 modelos na linha de multi-rooms hoje, tá? 4 modelos nós temos aqui, que eu tenho assim, ó, com display, sem display, tá? Vou mostrar aqui, ó. Com display, sem display. Exatamente iguais. O que muda? O display, tá? Então, para quem quer touch, é um touch muito legal, faço questão que você depois mexam para aprender, mas assim, é um touch muito bom, onde o teu cliente tem autonomia de mexer e fazer as coisas, eu vou mostrar um pouquinho disso. Preciso do touch para colocar na minha automação? Para colocar num rack? Não. Então, nós temos um modelo que ele é mais barato, tá? Que é sem display. Mas eles são exatamente iguais. Tudo bem? Vou falar para vocês aqui rapidinho um pouquinho do que tem no equipamento. Sempre trava-cabos, lembrando vocês. O multi-room é bivolt, tá? Chavinha 220, 110. Aqui vai ser sempre as saídas, né, a partir das zonas, entradas, RS232 e IP. Tem várias automações que já estão driver prontos, tá? Explicando um pouquinho para vocês. Eu tenho aqui a entrada analógica e tenho uma ótica. Essas 4 entradas estão na matriz, ou seja, essas 4 fontes eu posso jogar em qualquer zona do meu multi-room simultaneamente, escolher a zona que eu quero, eu posso fazer o que eu quiser com elas, tá? Já falo um pouquinho dessa linha separada aqui. O que é essas 2 entradas aqui a mais? Você tem 2 fontes a mais que são fontes exclusivas. O que são fontes exclusivas? Eu posso, por exemplo, colocar na zona 1, é minha churrasqueira lá do meu espaço gourmet. Na churrasqueira tem uma televisão, tudo bem? Aquela televisão eu vou ligar aqui no zona 1. Então, a minha televisão do espaço gourmet, que é a churrasqueira, só vai tocar na churrasqueira. Ele não está na matriz. Vocês entenderam o que é a diferença de exclusividade? Eu posso ter, então, uma fonte a mais exclusiva para um ambiente. Eu tenho 2 formas de fazer isso, na zona 1 e na zona 2. Então, eu tenho essa possibilidade de colocar num quarto do casal caixas embutidas. A TV do casal vai tocar no quarto somente do casal. Não vai estar na matriz para os filhos jogarem em outro lugar. Mas no quarto do casal eu posso ouvir qualquer uma das 4 fontes que estão aqui também. Então, na verdade, eu tenho 6 entradas. Só que 2 ficam sendo exclusivas para 2 ambientes. Tranquilo? Eu tenho modelos hoje, são 2 modelos então, que a gente chama de... Os 2 têm 6 ambientes. Um modelo eu tenho 4 zonas amplificadas e tenho 2 zonas pré. Para que isso? 4 amplificadas, eu vou ligar direto as caixas aqui, o multi-room faz a função dele, amplifica e joga o sinal, tá certo? Mas eu tenho, por exemplo, uma edícula lá no fundo, 150 metros lá para frente, que também quer ter som. Só que eu posso fazer o quê? Se eu colocar cabo amplificado direto, pode ter perda de sinal. Então eu pego aqui esse daqui, faço uma ligação do amplificadorzinho lá na edícula, tá? Lá na edícula eu ponho para tocar. Então eu tenho essas 2 prés como um plus dentro desse equipamento de 4 zonas, vamos chamar assim. De 6 zonas, mas 4 amplificadas, tá bom? E aí eu tenho, logicamente, o que tem 6 amplificadas, tá? Informação importante, aqui o desenho mostrando vários tipos de ligação. Informação importante está aqui, ó. Este equipamento vai de 4 a 16 ohms. Eu quero colocar a caixa em paralela, eu quero colocar a caixa, não sei... Tá bom, cara, vai de 4 a 16 ohms automaticamente. Não precisem se preocupar, ele faz sozinho. Lógico, um lembrete, nunca ligue caixa com impedâncias diferentes no mesmo sinal, né, no mesmo local. Fora isso, vocês podem brincar à vontade com a estrutura que vocês quiserem com seus clientes, tá? Outro detalhe importante, eu posso deixar as zonas, por exemplo, ligação em bridge. Tá? Posso ligar e colocar em bridge. Quem mexe mais com instalação vai entender melhor. Isso eu posso dobrar a potência do meu equipamento quando eu faço em bridge naquela zona. Também tenho, só voltando aqui, eu também posso ligar mono ou estéreo. Para muita gente, som ambiente é sempre mono.
Mas a gente tem clientes que, às vezes, na casa, depende da estrutura, acaba usando estéreo. Então, eu consigo chavear por ambiente se eu quero mono, estéreo ou bridge, tá? Detalhe importante quando eu coloco em mono, pessoal. A função do canal esquerdo e o direito, eles não se perdem. A Savage faz que eles tenham um merge entre eles, que eles se transformam em uma coisa só. Então você não perde, às vezes, uma separação se for usar em estéreo, né? Quando você põe uma coisa estéreo no mono, ele pode perder um canal, depende do tipo de som que você está usando. No caso da Savage, não. Tá? Ele faz para vocês isso. Aqui só a forma de ligar, enfim, que você pode ligar em paralelo. Outra coisa muito interessante aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, que tem o vermelhinho e amarelinho aqui em cima. Eu tenho a caixa aqui, saída de caixa amplificada, e eu tenho saída pré fixa e variável. Para que isso? Eu posso colocar um amplificador externo para fazer o que eu falei agora há pouco, jogar para frente, né, se eu quiser usar um amplificador externo. Posso colocar também um subwoofer por zona, um por zona. O seu ambiente fica mais parrudo, tá? Eu ponho na saída fixa, por exemplo, e lá eu mexo e deixo o sub com o volume dele. Quando eu mexo... desculpa. Eu tenho a fixa e a variável, exatamente. E eu posso colocar um subwoofer por zona. Um detalhe importante, pessoal, simultaneamente eu posso usar os três ao mesmo tempo. Então eu posso ter na piscina um amplificador, né, na saída um externo, usando o mesmo áudio que está tocando dentro da casa, naquele ambiente, e ainda posso ter o sub funcionando também. Tá? Ele pode usar os três ao mesmo tempo. Tá? Detalhe importante, pessoal, ter um sub, que você pode usar um sub por ambiente, é muito interessante também. Eu já vi vários projetos, o pessoal põe 3 ou 4 subs e o ambiente o som fica incrível. Tá? Isso cabe até com o que vocês vão ver depois da Ludic. Aqui mesmo a gente tem ambiente com subwoofer e ambiente sem subwoofer, quer dizer, você pode usar em vários ambientes. Aqui é forma de ligação, eu posso passar para vocês depois com calma. Aqui está explicando o que eu já adiantei para vocês. Todos os nossos equipamentos têm RS232 e IP, tá? E aí a gente tem várias automações já vingadas com isso. Detalhes importantes do equipamento multi-room da Savage. A Savage tem uma página que a gente chama de página residente. Então, assim, quando eu vou fazer o setup do multi-room, eu posso ir pelo painel, que eu vou mostrar aqui rapidinho, e eu posso usar, que eu acho que a maioria dos instaladores e programadores preferem, que é usar a página, um browser qualquer que você usa lá no seu aparelho, no seu notebook. Ligou o cabo de rede nele e eu mexo todas as configurações por aqui. Tá? Tem uma função a mais que está só na página residente, que é habilitar CQ Volt ligado ou desligado ao equipamento. Fora isso, tudo que tem no painel manual de digital, você pode usar por aqui. Tá? Parte de rede, se eu quero que funcione ou não funcione, permissão de usuário, tudo que você quiser está aqui. Então, para programação, por exemplo, é muito mais fácil. Tá? Como funciona? Você vai usar o display. Vou falar aqui para vocês. Se eu der aqui nessa, vocês vão vendo aqui, tá vendo? Toda a informação do multi-room sempre vai ter aqui em cima o nome do ambiente, tá? Que você vai editar. Aqui vai estar dizendo a fonte de áudio. A setinha pulou fora do lugar, mas é isso. E aqui o volume que você está usando, tá? Então, se eu clicar uma vez na fonte, se eu vier aqui, por exemplo, e apertar uma vez, ele vai para o volume, tá? Ele vai para a tela de volume. Detalhe importante do volume. Eu posso apertar e segurar, ele vai subir a rampa. Eu posso touch na setinha, ele vai subindo pausadamente. Aproveitando um detalhe importante também. Vamos supor que você está ouvindo aqui a fonte, sei lá, Apple TV. Você troca a fonte para um toca-discos, tá? Na hora que você troca a fonte, eu vou falar sobre ganho de entrada também. Mas imagina que você trocou de ambiente, por exemplo, você ligou. Ele não vai naquele som 70 que estava de coisa. Ele tem uma rampa, ele tem um fade-in que a gente chama. Então, toda vez que você põe uma zona para tocar, ele vai sempre na rampa, que se tiver muito alto, dá tempo de você chegar e mutar ou diminuir. Tá? Ele nunca vai direto na altura que estava. Tá certo? Se eu apertar e segurar rapidinho, ele vai para a tela que seria a tela que o teu cliente vai usar para poder mexer no multi-room.
Muito rapidamente, o que vai estar aqui? Vamos supor que aqui estaria escrito quarto júnior, tá? Aqui o zona 2 seria quarto júnior. Então aqui estaria escrito, em vez de barramento, vai estar escrito, sei lá, Apple TV, toca-discos, net, enfim. Então essa tela é a tela do teu cliente final. Ele vem aqui, ele tem agudo, médio e grave, ele pode mexer no agudo, médio e grave se vocês quiserem que ele mexa. Tudo vocês podem tirar dele se ele não quiser, tá? Volume, e ele faz a fonte. Como é que ele faz na hora de fazer a fonte? Vou fazer aqui que seria mais simples para mostrar. Eu aperto aqui, ó, zona 2. Eu clico em cima de zona 2 e eu aperto a fonte que eu quero. Aí eu aperto zona 3, aperto outra fonte. Aperto zona 4 e aperto a mesma fonte. Sei lá. Ele faz o que ele quiser da maneira mais simples possível, tá? Acesso protegido para o instalador. Então, na hora do painel, tem acesso para a senha do instalador, tá? Você tem várias funções, eu vou mostrar algumas, porque a gente também, para dar o tempo certinho, eu consigo editar as entradas, então eu que escolho os nomes da entrada, das zonas, dos ambientes, você que coloca os nomes, tá? Você que escolhe por ambiente, se eu quero estéreo, mono ou bridge, também por ambiente, tá? Eu posso ter uma função que é muito interessante nesse equipamento, que é o ganho de entrada. O que é o ganho de entrada? Você tem, por exemplo, hoje, vou dar o mesmo exemplo, você tem um streaming de áudio, nós vamos falar um pouquinho, mas você tem um streaming de áudio, você tem o toca-disco, você tem a Apple TV, sei lá. Os três, na hora que você troca de fonte, eles não vêm na mesma altura, porque a potência que joga para o equipamento às vezes é menor ou maior. Você pode hoje, dentro da Savage, ajustar de uma maneira que os três fiquem na mesma similaridade. Ou seja, quando eu estiver aqui e trocar a fonte, eu não vou tomar aquele susto que a fonte é muito mais alta ou muito mais baixa. Exemplo, quem tem TV a cabo em casa. Você está vendo a Globo, está numa altura, você vai para a Fox, cai automaticamente o som. Então, nesse caso, você pode ajustar para que isso não aconteça. Tá bom? Isso também acontece, vou voltar aqui, para a parte de sensibilidade do áudio. O multi-room, se ele não recebe sinal, ele desliga, fica em stand-by. Se ele recebe sinal, ele liga. Se eu estou ouvindo lá um jazz, de repente o meu cliente gosta de ouvir aquela flautinha doce lá no fundo, às vezes ele pode estar com a sensibilidade, entender que está sem sinal. Eu posso ouvir na sensibilidade e diminuir ou aumentar a sensibilidade do sinal de áudio, tá? Também é outra coisa que eu posso fazer sempre. Por ambiente, tá? Aqui é só também que você também pode fazer na rede, enfim. Permissão de usuários. Pessoal, essa aqui é uma coisa muito interessante. Tanto faz por eu display ou pela página residente. Eu posso escolher tudo que o cliente pode ou não mexer. Incluindo, se não quiser que eu não mexa em nada, eu não posso você não mexer em nada. Mas o que eu deixei com o xizinho, ele não pode mexer. O que tiver com a setinha, ele pode mexer. Tá? O verdinho aqui, pra vocês entenderem. Então, por exemplo, eu tenho automação para o meu cliente, programa um monte de coisa, eu não quero que ele edite os nomes, que se ele editar os nomes pode atrapalhar a minha automação. É só tirar da possibilidade dele poder mexer, tá? E minha sugestão, se o teu cliente for usar automação, não ponha display. A chance é menor de problemas. Tem uma função interessante que é alterar senha, então se você esqueceu a senha, por exemplo, você tem com o display e esqueceu a senha, tem lá como fazer isso, resetar a senha normal, a senha de entrar no equipamento, tá? Ele não reseta o equipamento, é outra, para master reset é outra coisa. É só para poder entrar no equipamento caso alguém esqueceu a senha, se for usar. Falando da linha, então, que eu tinha explicado, nós temos também o modelo DSM, que é um modelo que neste momento está em falta, nós estamos mudando a estrutura do equipamento, tá? Mas é um equipamento que tem duas zonas, dois ambientes. Ele tem 80 watts por canal, ele é mais forte, tá? O que ele tem? Exatamente tudo igual que a gente tem nos outros, tá? Então ele tem também, agora o novo tem duas entradas óticas, tá? Tem três analógicas. Também temos aqui, desculpa, pré-out fixa e variável, 80 watts por canal, trava-cabo, é tudo a mesma coisa. Só não temos disponível neste momento, tá? A gente, talvez aqui uns 60 dias deve estar com ele já em o resto, pessoal, só um detalhe importante. Tudo que eu estou apresentando até agora tem tudo pronto entrega no estoque. Só esse equipamento que não. Toda a linha de multi-rooms, condicionadores, tem tudo pronto entrega. Que hoje em dia
Cá entre nós aqui no Brasil não tá fácil. Tá difícil. Né? Quem mexe com receiver que sabe o que eu tô falando. E falando um pouquinho do que a gente tem na linha também, a gente tem um streaming de áudio. Depois o pessoal pode pegar aqui para ver. Ele é, quem conhece das antigas, é um AIST, tá? É o mesmo, é fabricado na mesma fábrica, na verdade. Só que ele é da Savage, vem com logo Savage e tudo. Ele é um produto que ele recebe o sinal por Wi-Fi não Bluetooth, ou seja, para de pipocar na casa do cliente quando toca o teu WhatsApp, quando toca o telefone. Vai estar tocando uma música lá e você pode até ir embora que vai continuar tocando. A hora que acabar o playlist ele para, ou você tem que apertar o botão para desligar manualmente, tá? Diferente de um equipamento hoje que você joga Bluetooth, né? A gente for rapidinho para fechar agora, eu tenho drivers de algumas automações que já existem hoje. Temos nesse momento fazendo para RTI, a gente tem que não está aqui, acho que é Elan também que eles estão mexendo, que eu te falei, acho que é só, né, Luiz? Agora não lembro de cabeça. E isso aqui tudo tem driver hoje pronto, ou seja, é só pegar o driver e usar na sua automação, tá? Quem não vai usar automação? Às vezes eu ainda tenho uma venda que eu estou fazendo, meu cliente ainda não quer por automação. Nós temos o app da própria Savage, tá? Que ele tem uma cara similar. Espera que eu já volto aqui. Dá para vocês verem, né? Tem uma cara similar aos equipamentos que a gente tem sempre, tá? Eu vou sair um pouquinho na cena para mostrar aqui, ficar melhor. Detalhe interessante. Vocês estão vendo aqui tem várias zonas, né? Então aqui, ó, a zona habilitada desse celular com volume limitado. Então imagina que isso aqui é do seu filho. Você não quer que ele saia colocando o som lá no último estágio para assustar todas as visitas, né? Então você pode limitar no aparelho dele o máximo que ele pode aumentar o volume, tá? Você também pode colocar o máximo por ambiente. Você pode escolher que o ambiente só pode até 60. Então também ele vai sempre voltar sempre nessa potência. E eu posso desabilitar uma zona do meu usuário, vamos dizer, exemplo dos filhos, né? O meu filho não tem acesso à zona 4. Tá vendo que nem aparece para ele. No outro filho, por exemplo, talvez não tenha a zona 3 e tenha a zona 4, que é o do irmão gêmeo, entendeu? Então assim, vocês podem habilitar o que vocês quiserem dentro do aplicativo, tá? Permissão de usuário é um pouco até maior do que algumas outras automações dentro do app, tá bom? Você tem a equalização do mesmo jeito, enfim, o resto é o que todo produto vai proporcionar para vocês, tá? Hoje você tem alguns problemas quando se faz o aplicativo. Vamos supor que você tenha 6 pessoas com o aplicativo dentro daquela casa, tá? Da residência ou do corporativo que estão usando. Qual que é o maior problema? Você fez uma alteração no equipamento, no multi-room, aí você precisa pegar todos os celulares e ficar mexendo em um. Algumas automações é assim. No caso do app da Savage, se você fez uma alteração, está dentro do equipamento. Então, na hora que você entrou no teu aplicativo de novo, carrega já a alteração. E uma coisa importante também que eu ia falar agora no final, já aproveito o caminho, você consegue acessar remotamente, que é difícil isso hoje, você consegue acessar remotamente o multi-room e fazer todas as alterações via via VPN, por exemplo. Tá? Você pode fazer alteração dentro do teu escritório, do teu trabalho, na casa do seu cliente, sem precisar ir até lá. Isso também é muito interessante. Você pode alterar o multi-room do cliente sem precisar estar lá fisicamente. Por uma VPN, por exemplo. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa daqui. Não. Maravilha. Vamos. Novidades. Vamos falar de novidades. Nós temos em breve SDA Crystal, tá? É o modelo que vai ter aí a maior capacidade de absorção de energia que a gente tem. E o que ele tem de O que ele tem de interessante? Você vai conseguir ter log de eventos de tensão, corrente, se teve pico de energia, você vai ter isso historicamente dentro do equipamento, tá? Vai puxar um log, vai jogar no Excel e você tem como comprovar e entender o que está acontecendo dentro da casa, por exemplo. Tá bom? O projeto está pronto, estava esperando só com essa pandemia toda, deu uma segurada, mas o projeto está pronto. A gente em breve está lançando ele. E informações a mais, multi-room já com o streamer incorporado, tá? O streamer de áudio que nós falei agora aqui, por exemplo, do Stream Pro nosso, ele vai estar incorporado dentro do equipamento, tá? Breve também.
Amplificador auxiliar, de 80 a 140 watts. Tá bom? Também vão ser amplificadores nessa potência para vocês. E condicionadores controlados por IP, que hoje está só por RS-232. Tá? Como há muitas automações hoje estão migrando tudo para IP, a gente também vai ter o nosso para poder usar por IP. Tá certo, pessoal? Por enquanto é só. Quem tiver alguma dúvida, pode aproveitar e perguntar agora. Quem quiser vir mexer também no equipamento, fiquem à vontade. Alguma dúvida com relação aos produtos da Savage? Tranquilo? Obrigado quem está participando da live também. A gente vai agora dar um tempinho, daqui a pouco a gente volta com a Flex Automation. Tá bom? Obrigado, pessoal.